Então, galera, continuando a nossa viagem no tempo, agora a parte mais recente é essa evolução da medicina previdenciária no Brasil. Na verdade, aqui a gente separa para que vocês tenham ideia, porque cai em prova pra caramba. Então, não deixem de olhar, de se deliciar e degustar essa parte, tá? Vamos cá. Então, o que acontece? Qual é essa evolução? Nós temos a criação das CAPES, em 1923, pela Lei Eloy Chaves. Em 1933, elas são unificadas já no governo de Vargas e nascem os institutos de aposentadorias e pensões, aqui por grandes empresas e aqui por categoria profissional. Ok? Em 66, nasce oficialmente a Previdência Social no Brasil, né? Já no período da ditadura militar. Então, esses fatos aqui é bom que vocês marquem o período histórico que foi, porque as bancas cobram. E até 77. Em 77 nasce o INAMPS, tá? Até 93, que é onde a gente, né, tem o nosso, em 88, o nosso SUS até a atualidade. Mas, o INAMPS fica aqui depois do SUS, sim, porque é um processo de transição muito longo, gente. Teve municípios que não aceitou nem a municipalização, porque não era obrigatório. Mesmo que o formato, a nossa política exija um formato de descentralização com direção única em cada esfera de governo, né, com ênfase na municipalização, foi muito difícil os municípios muito pequenos, ou aqueles que tinham, por exemplo, grandes empresas como a Chesf, aceitarem o SUS se a própria comunidade preferia a oferta de serviços da própria Chesf. Então, na Bahia mesmo isso aconteceu em 2 lugares, imagine no Brasil todo. Então, foi um trabalho muito difícil, porque tinham municípios muito pequenos que não conseguiriam, e não conseguiram, na verdade, né, dar sustentação ao que a gente tinha, no mínimo, de fazer, que era a promoção, prevenção e recuperação, com ênfase na prevenção. A medicina previdenciária, assistência restrita aos trabalhadores que exerciam atividade remunerada e seus dependentes. Então, até antes do SUS, esse era o sistema que nós tínhamos, né? Totalmente o quê? Excludente. Então, excluía a maior parte da população e incluía aqueles que trabalhavam. E aqui existe, né, um foco muito grande do modelo médico centrado, do modelo hospitalocêntrico, que é focado na doença e não no doente, onde o ator principal é o médico. Em 23, as CAPES, né, que vem reiterar essa medicina previdenciária, os trabalhadores por empresas, financiados bipartite, pelos empregados e pelos empregadores. A Pro falou tudo isso na aula. Os IAPs, 1933, por categoria profissional e financiamento tripartite, porque o governo entrou para fazer a gestão financeira. Em 66, nasce o INPS e em 77 o INAMPS. E aqui o INPS nasce da unificação dos IAPs, tá? No ano de 1966, com a reunião de todos os trabalhadores. Então, todos os trabalhadores agora teriam um único regimento, que seria através do Instituto Nacional da Previdência Social. E o INAMPS, o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, financiada pelos empregadores, empregados e pelo governo. Aqui já tem bem o formato da Previdência Social, que nasce em 1966. Marco inicial, 1923, com a criação das CAPES, e em 1933 o governo passa a fazer a gestão financeira. E o INAMPS em 1977, tá? Fiquem atentos para essa linha do tempo, porque é bem cobrado em prova. Vamos compreender detalhadamente. As CAPES eram organizadas por empresas e os IAPs por categoria profissional. CAPES, cada empresa tinha o seu próprio sistema de previdência social e assistência médica, era bem interessante. Portanto, não sofriam nenhuma interferência externa, porque o governo não fazia parte. Se cada empresa tinha seu próprio tipo de assistência, o governo não fazia parte. E ela vingou de 1923, com a nossa Lei Eloy Chaves, e ficou até 33, quando elas foram unificadas em institutos de aposentadorias e pensão. Um exemplo aqui, o Banco Gama tinha a sua própria caixa, assim como o Banco Beta tinha a sua própria caixa, e um não sofria interferência da outra e nem do Estado. Aqui são nomes fictícios, tá certo, gente?
Os IAPs, eles nascem da unificação das CAPs. Então, cada categoria profissional, ou seja, reunião de todos os bancários em um único instituto. Então, não era mais pela empresa, pelo banco, e sim pela categoria profissional. Então, juntam-se, né, todos daquela mesma categoria e passam a ter um sistema próprio da Previdência Social e assistência médica. Logo, seus componentes não sofriam interferência externa de outras categorias. Mas como agora o governo passa a ser o gestor financeiro, né, do IAPS, juntamente com os empregados e empregadores, tem sim uma interferência externa do governo, mas não tem de outra categoria. Por exemplo, os bancos Gama, Beta e demais tinham um instituto próprio, né, do qual não sofreu interferência, por exemplo, para quem era portuário, para quem era marítimo, para quem era ferroviário, porque era agora por categoria profissional. Em síntese, as CAPs eram custeadas pelos empregadores, pelas empresas e pelos consumidores. Na realidade, o financiamento das CAPs era bipartite, duas partes, pelos trabalhadores e pelos empregadores, e o financiamento dos IAPs era tripartite, três partes, porque os empregadores, os trabalhadores e o governo assumem a gestão financeira. A Pro já falou isso várias vezes e está aqui mais uma vez falando porque é questão de prova sempre. No entanto, podemos considerar que os consumidores custeavam as CAPs quando compravam mercadoria ou adquiriam serviços. Então, de forma indireta, os consumidores naquele momento, eles também financiavam, né, as CAPs porque faziam parte, né, do ciclo econômico daquelas grandes empresas. O INPS surge da unificação dos IAPs em 1966, na ditadura militar. Então, todas as categorias profissionais, marítimos, comerciais, bancários, servidores públicos, entre outros, passaram a ter o quê? Um único instituto, que foi denominado Instituto Nacional da Previdência Social. Então, essas pessoas que faziam parte desse instituto eram conhecidos como previdenciários ou contribuintes, e eles tinham acesso, né, a esse sistema excludente que era o INPS. Esse instituto era gerido pelo governo e responsável pela assistência médica e previdenciária, né, dos seus integrantes, trabalhadores formais e respectivos dependentes, depois que vai agregando outros trabalhadores. O INPS durou pouco tempo, porque ele vai até 77, quando nasce o INAMPS, né, que é o Instituto Nacional, que vai agregar aqui a assistência médica propriamente dita, dentro das suas unidades e contratação também de outros espaços. O INPS administrava tanto os serviços de assistência médica quanto da Previdência Social. Imagine a bagunça que era, né, gente? Lidar com dinheiro, gestão de assistência médica e gestão de pensão, aposentadoria e pecúlio. Imagine isso aí. Em 77, por meio da lei, né, 6439 de 77, o Sistema Nacional da Previdência Social, SINPAS, o governo desdobra o INPS, né, em Instituto da Previdência Social, que é o IAPAS, e nasce o INPS e o INAMPS, ou seja, desdobra, né, para o INAMPS e para o INPS. E o INAMPS, sim, passa a ser uma autarquia responsável por quê? Pela assistência à saúde dos trabalhadores e seus dependentes inscritos no sistema da Previdência. Eu fui previdenciária porque era dependente, né, de meu pai, e a caderneta de que você tinha acesso era de papel pardo, né, uma cartolina bem dura e a foto 2x2. Então, essa é uma coisa que ficou muito fixada na minha memória, os dias que eu ia para consulta naqueles grandes centros de saúde do Instinto INAMPS. E como naquele momento eu era criança e hoje como isso me vem à memória por ser excludente. Então, acho que é por isso, e eu, entre outras coisas, que eu sou apaixonada pelo SUS. Porque mesmo sendo, naquele momento, previdenciária, estando no sistema excludente, as filas eram absurdas, porque atendia toda a população trabalhadora formal. E o Brasil tinha muita gente, já tinha muito servidor público, já tinha muitas categorias profissionais. E o INAMPS, ele agregava todo mundo. Então, os agendamentos eram para longe. Você saía de lá com a consulta de retorno garantida, né, porque era um sistema muito grande. Vamos compreender detalhadamente. Em resumo, em 77, a Previdência e a Saúde se reuniram para criar, né, o SINPAS,
que era controlado pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, que é o MPAS. Faziam parte desse sistema, entre outros, os institutos que faziam parte, né, o INAMPS e o nosso querido INPS e o IAPAS. Nessa época, só os contribuintes e respectivos dependentes do INPS tinham direito aos serviços do INAMPS. Foi o que a Pro acabou de falar e deu exemplo, inclusive, próprio. Nós temos aqui um instituto que só atendia previdenciários, né, e seus respectivos dependentes e que tinham que estar cadastrados lá no sistema da Previdência. Então, ficamos por aqui. Esse bloco está separado para vocês entenderem bem essa dicotomia entre medicina previdenciária, né, que era feita pela Previdência Social, e a assistência de saúde, a saúde, que era feita pelo Ministério da Saúde. Por isso que se chama dicotomia entre saúde, da saúde, porque separava o indivíduo e a comunidade. Aqui eu vou tratar da parte clínica, com foco na doença, e aqui eu vou fazer medidas de prevenção. Então, 2 modelos vigentes nesses períodos, né, onde a medicina previdenciária teve auge, é o quê? O modelo campanhista, que é o primeiro modelo que nasce no Brasil, e o modelo que, infelizmente, até hoje é o modelo hegemônico. Não é o preconizado, ele é o modelo hegemônico, que é o modelo médico-hospitalar, ou médico centrado, ou hospitalocêntrico. Vocês podem encontrar com diversos nomes, tá bom? Então, ficamos por aqui nesse bloco. Até o próximo bloco. Fiquem com Deus e muita paz. Beijos da Pro. Tchau, tchau.